Vamos lá, pessoal, para o nosso último bloco da primeira aula de civil do preparatório para a segunda fase da OAB em civil aqui do LAC Concursos no YouTube. Vamos encerrar aqui o nosso primeiro estudo, que é sobre as pessoas naturais. Já falamos sobre conceito de pessoa natural, personalidade, início da personalidade, capacidade de direito, capacidade de fato. Já trabalhamos a teoria da incapacidade e a cessação da incapacidade, especialmente identificando e entendendo as várias espécies de emancipação. Agora, como tudo que nasce, morre, nós precisamos falar sobre o fim da pessoa natural. Exatamente. Precisamos trabalhar as disposições do Código Civil acerca do fim da pessoa natural. De acordo com o artigo 6º do Código Civil, a pessoa natural ela é extinta com a morte. O fim da pessoa natural se dá na morte. A personalidade jurídica ela é extinta com a morte. E existem 3 espécies de morte. Parece muito simples, né? Dizer que a personalidade ela é extinta com a morte. Existe tanta discussão sobre o início dela, né? Concepção, ser um nascimento com vida, personalidade formal, personalidade material. E muito simples dizer, ela é extinta com a morte. Ocorre que existem 3 espécies de morte. Morte real, morte presumida sem decretação de ausência e morte presumida com decretação de ausência. Qual a diferença entre elas? A morte real é a morte, podemos dizer, de corpo presente. Configura-se naquela situação em que o corpo está aqui e a morte foi declarada por um laudo médico, um laudo pericial. Não há dúvidas. O indivíduo de fato está morto. O corpo está aqui e a morte ela foi atestada por um laudo técnico. Portanto, não há necessidade de se fazer presunções. Não. Mas pode existir, e não raro acontece, situações em que o indivíduo desapareceu. Em razão de um desastre natural, em razão de um desabamento, em razão de um naufrágio, da queda de um avião, ou simplesmente desapareceu. E nós não temos corpo. Nós não temos corpo. E não podemos admitir uma situação em que, não tendo corpo, esse indivíduo não retorna e o direito o mantém vivo. E o direito continua a considerá-lo vivo. Em algum momento, precisará ser declarada a morte desse indivíduo. Mas se não tem corpo, para atestar tecnicamente, através de um laudo, nós precisaremos presumir. Exatamente. É nesse contexto em que não se tem corpo que surgem as 2 outras espécies. Morte presumida sem decretação de ausência ou morte presumida com decretação de ausência. Morte real. Não precisa ser presumida, pois o corpo do falecido está presente e a morte ela é declarada por laudo técnico. Morte presumida, não se tem corpo. Essa morte presumida ela pode ser sem declaração ou sem decretação de ausência, ou pode ser uma morte presumida com declaração ou com decretação de ausência. Em quais situações será presumida sem ausência e em quais situações a morte será presumida com ausência?
E o que significa isso? Ausência. Quais são as consequências dessa decretação ou não? Começamos por falar sobre a morte presumida sem decretação de ausência. De acordo com o artigo 7º do Código Civil, abra e faça as marcações devidas. Pode ser declarada a morte presumida sem decretação de ausência, se for extremamente provável, marque aí no seu código, extremamente provável, a morte de quem estava em perigo de vida. É óbvio que aqui parece ter uma incorreçãozinha, Quem está em perigo de morte, mas não vamos entrar nesse mérito, não. Pode ser declarada a morte presumida sem decretação de ausência, se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. Ainda, segunda hipótese de morte presumida sem decretação de ausência. Se alguém desaparecido em campanha, e aqui não é campanha política, É guerra, ou feito prisioneiro, não for encontrado até 2 anos, após o término da guerra. Então essas são as duas situações de morte presumida sem decretação de ausência. O juiz decreta a morte de pleno. E decretando a morte, a sucessão ela é aberta. E sucessão esta definitiva. Duas situações. Quando for extremamente provável a morte de quem estava em perigo, portanto, poderíamos enquadrar aqui sujeito que desaparece na queda de um avião, num naufrágio, num desabamento. Imagine a situação lá de Brumadinho, por exemplo. Se encerradas as buscas, não forem encontrados alguns corpos. Nós estaremos diante de morte presumida sem decretação de ausência. Porque é extremamente provável que a pessoa esteja morta. Porque encontrava-se em situação de iminente perigo. De perigo real. E a segunda situação, essa aqui um pouquinho mais de cuidado porque tem um lapso temporal, Aquele que desaparece, o efeito prisioneiro em campanha, não retornar até 2 anos após o término da guerra. Não for encontrado até 2 anos após o término da guerra. E para encerrar essa questão da morte presumida sem decretação de ausência, é muito importante se dar valor ao parágrafo único, onde o legislador diz: a declaração da morte presumida, nesses casos, somente poderá ser requerida depois de esgotadas as buscas e averiguações, devendo a sentença fixar a data provável do falecimento. Ok? Então, morte presumida sem decretação de ausência. O juiz decreta a morte por sentença e essa morte abre sucessão definitiva para todos os fins. Em situações de pessoas cuja morte seja extremamente provável por estarem em perigo iminente, porque estavam em perigo iminente, ou pessoas que desaparecidas em campanha, feitas prisioneiras, não são encontradas até 2 anos após o término da guerra. Nesses casos, morte presumida sem decretação de ausência, valendo o destaque. Só é possível o requerimento da morte nessas situações depois de encerradas as buscas. Ok? Perfeito. E a morte presumida com decretação de ausência, professor? Quando que será declarada a morte presumida com decretação de ausência? Quando o sujeito encontrar-se
em local incerto e não sabido. Nesse caso, nós não estamos falando de guerra. Nós não estamos falando sobre pessoas que estavam envolvidas em situações de iminente perigo. Não. Esta espécie de morte presumida é reservada para as situações em que a pessoa simplesmente desaparece. Está em local incerto e não sabido. E sim, ela pode estar morta, mas também pode estar viva. É possível que esteja morta, mas também é possível que esteja viva. Aqui não há um grau muito grande de certeza. Lá na morte presumida sem ausência, os casos, é extremamente provável que o indivíduo esteja morto. Nós não temos corpo. Nós não temos corpo, mas é extremamente provável que ele esteja morto. Aqui não. É possível que esteja morto? Sim, mas é possível que esteja vivo também. Por isso a gente não pode declarar a morte direto. É necessário que se desenvolva um procedimento de ausência antes. E um procedimento que é longo. Um procedimento que é demorado. Em regra, vai demorar aí pelo menos 11 anos, conforme veremos. Morte presumida com decretação de ausência, portanto, própria para situações em que a pessoa se encontra em local incerto e não sabido. A declaração da morte tem que ser precedida da decretação de ausência. Tem que ser precedida de um procedimento de ausência que se desenvolve em 3 fases. Para ser decretada a morte com decretação de ausência, nós passaremos em regra por 3 fases. 3 momentos procedimentais. Primeira fase, fase de curadoria de bens. Segunda fase, fase de sucessão provisória. E terceira fase, fase de sucessão definitiva. De que forma cada uma dessas fases é desenvolvida e quanto tempo demora? Vamos lá. Primeira fase. Primeira fase é a fase de curadoria dos bens. Conforme disposição dos artigos 22 e seguintes. Você leia, por favor. Esses artigos são muito importantes. Artigos 22 e seguintes. Assim que proposta a demanda, assim que inaugurada a demanda judicial para a decretação de morte presumida com prévia ausência, o magistrado receberá e, primeiro, declarará a ausência. O magistrado vai declarar a ausência. Mandará arrecadar os bens do ausente, ou seja, identificá-los, e nomeará um curador. Ou seja, nomeará alguém para administrar os bens. Não é para ter posse deles, né? Usufruir. Não, para administrar. Desaparecido o sujeito, inaugurado aqui o procedimento de morte presumida com decretação de ausência, o juiz, recebendo o requerimento, declarará a ausência, arrecadará os bens e nomeará um curador. Existe uma ordem preferencial de curatela. De acordo com o Código Civil, artigo 25, será nomeado curador na seguinte ordem preferencial. Primeiro, o cônjuge. Cônjuge do ausente, salvo se estiver separado de fato há mais de 2 anos. Não tem cônjuge, o cônjuge não quer exercer. Então, segundo, pais, na ordem preferencial. Não tem pais, os pais não querem exercer. Então, descendentes. Não tem descendentes, não querem exercer. Então, será nomeado um curador dativo. Olha o texto da lei, artigo 22.
Desaparecendo uma pessoa do seu domicílio sem dela haver notícia, se não houver deixado representante ou procurador a quem caiba administrar-lhe os bens, o juiz, a requerimento de qualquer interessado ou do Ministério Público, declarará a ausência e nomear-lhe-á curador. Artigo 23. Também se declarará a ausência, isso nomeará curador, quando o ausente deixar mandatário que não queira ou não possa exercer ou continuar o mandato, ou se os seus poderes forem insuficientes. Artigo 24. O juiz que nomear curador fixar-lhe-á os poderes e obrigações, conforme as circunstâncias, observando no que for aplicável o disposto a respeito dos tutores e curadores. 25. O cônjuge do ausente, sempre que não esteja separado judicialmente ou de fato por mais de 2 anos antes da declaração de ausência, será o seu legítimo curador. Parágrafo 1º. Em falta do cônjuge, a curadoria dos bens do ausente incumbe aos pais ou aos descendentes, nesta ordem, não havendo impedimento que os iniba de exercer o cargo. Ok? Obviamente, interpretação extensiva, no que tange a tutela especial aqui, quando o legislador se refere a cônjuge, abrange também o companheiro, né? Caso seja situação de união estável. Veja aqui, enunciado 97, no que tange a tutela especial da família, as regras do Código Civil que se referem apenas ao cônjuge devem ser estendidas à situação jurídica que envolve companheiro, como, por exemplo, a nomeação de curador aqui no artigo 25. Beleza. Primeira fase, curadoria dos bens. Se o indivíduo não deixou curador, não deixou procurador, então será nomeado um curador, observando ali aquela ordem. Ótimo. Segunda fase, fase de sucessão provisória. Segunda fase, fase de sucessão provisória. Cuidado aqui, pois isso aqui tem prazo. 1 ano após a nomeação do curador ou 3 anos se o ausente deixou um procurador. Então, cuidado. Segunda fase, fase de abertura da sucessão provisória. 1 ano após a nomeação do curador ou 3 se o sujeito desapareceu, mas deixou um procurador. Qualquer interessado poderá pedir a abertura da sucessão provisória. E aí o que acontece com essa abertura da sucessão provisória? Entrega-se a posse dos bens aos herdeiros, conforme a ordem de vocação hereditária lá do artigo 1829. Ok? 1 ano após a nomeação do curador, ou 3, se o ausente deixou o procurador. Qualquer interessado poderá pedir a abertura da sucessão provisória. O que acontece na sucessão provisória? Entrega-se posse dos bens aos herdeiros conforme a ordem de vocação hereditária. Os herdeiros necessários, cônjuge, descendente, ascendentes, eles não precisam prestar garantias e nem integralizar os frutos, né? Os herdeiros facultativos, os colaterais, caso sejam chamados, né? O indivíduo desapareceu sem deixar descendente, sem deixar cônjuge, sem deixar ascendente, então vou chamar os irmãos dele, por exemplo, os colaterais, herdeiros facultativos, precisarão prestar garantias e também integralizar metade dos frutos. Ok? Isso na fase de sucessão provisória. Quanto tempo vai durar essa fase de sucessão provisória, professor? Regra, 10 anos.
O legislador ele vai me dizer no artigo 37 que 10 anos, e mais uma vez muito cuidado, 10 anos após a abertura da sucessão provisória. Não são 10 anos do desaparecimento. 10 anos após o trânsito em julgado da sentença que declarou a abertura da sucessão provisória. 10 anos após o trânsito em julgado da sentença que abriu a sucessão provisória. Qualquer interessado poderá retornar, então, postular a abertura da sucessão definitiva. E o que acontece na sucessão definitiva? Transmite-se propriedade. No período de sucessão provisória, os herdeiros tinham posse. Agora, com a abertura da sucessão definitiva, transmite-se, então, propriedade dos bens. Mas, eu disse, como regra, vai demorar aqui 10 anos. 1 ano ou 3 de curadoria dos bens, 10 anos de sucessão provisória. Só que o legislador me diz o seguinte, que se o ausente contar 80 anos e a 5 não se tiver notícia dele, será admitida a abertura da sucessão definitiva. Ok? Poderá ser reduzido a 5 anos, esses prazos todos, quando o ausente contar mais de 80 anos e 5 anos datarem as suas últimas notícias, conforme disposto no artigo 38. Ok? Beleza. Ah, professor, e se o ausente retornar? Depende. Depende de quando ele retornar. Porque, veja bem, se ele retorna na primeira fase, que é a fase de curadoria, ele tão só reassumirá a administração do seu próprio patrimônio. Seu patrimônio estava sob a administração de um curador e ele apareceu nesse primeiro ano, por exemplo. Ele reassume a administração. Se ele aparecer na segunda fase, então ele reassumirá a posse dos seus bens. Em tese, ele terá direito à devolução dos bens tal qual os deixou. Por isso que os herdeiros facultativos precisam prestar garantias. Ok? De uma forma mais específica, não é tão simples assim. Porque esses indivíduos que receberam posse de boa fé. Então, eles não respondem por perdas que não decorreram de sua culpa, por exemplo. Mas, nesses 10 anos de sucessão provisória, os sucessores têm ali posse. E se o indivíduo aparecer, ele vai reassumir a posse, aplicando os efeitos, né, da posse. Aplicando ali, por exemplo, questões relacionadas a frutos, benfeitorias, perda, deterioração, enfim, vai reassumir a posse. Perfeito. Passou 1 ano de curadoria, 10 anos de sucessão provisória, abriu a sucessão definitiva. Um pouquinho de calma aqui. 1 ano de sucessão provisória, ou melhor, 1 ano de curadoria dos bens. 10 anos de sucessão provisória. Quando a sucessão definitiva é aberta, eu entrego propriedade aos herdeiros. Só que essa propriedade ela será resolúvel pelo prazo de mais 10 anos. Ok? Tive 1 ano de curadoria, ou 3, se o indivíduo deixou o procurador, 10 anos de sucessão provisória. Abriu sucessão definitiva.